Olá, estamos aqui para mais um devocional, dia a dia com a palavra, dia 3 de novembro. Vamos meditar o versículo que está em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 29. Aqui Samuel falando para Saul, e também aquele que é a força de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. Uma prova, queridas, de conhecermos a Deus é ter esta certeza. Ele não mente, nem se arrepende. Ele nos perdoa e dá nova chance de nos levantarmos, né? E fazermos o que é certo, cabendo a nós o restante. Por isso, nós não podemos confundir a graça e misericórdia de Deus com arrependimento, como se ele fosse errado nas situações que nos ocorrem. Muitos citam o acontecido no dilúvio, mas não entendem que a consequência é a mesma: justiça, não arrependimento. Nós precisamos saber ser gratas e nos arrependermos de nossos pecados enquanto há tempo. Sabemos que haverá um dia que Ele nos julgará por tudo que nós fizemos, para dar a cada um o que for justo. Vemos que nesse texto, Samuel tem que lidar ali com Saul, né? Porque Saul tinha ali seu ímpeto, né? Deus envia ele para ungir Saul, dá ordens a Saul, demonstra, dirige ali. E Saul, na primeira oportunidade de demonstrar autoridade, mas também submissão a Deus, ele faz tudo, ele só olha para a autoridade, não olha para a submissão. E aí ele faz do jeito dele, sabe? Achando que a motivação no coração dele parecia, né, legal, mas dentro dessa motivação faltou temor a Deus, faltou obediência a Deus. E a gente sabe o que é desobediência a Deus? O pecado. E se a gente deixa o pecado entrar, a gente está abrindo as possibilidades de ruína. E foi o que aconteceu com Saul. E aí Saul vai entrar, que daqui por diante, Saul vai entrar num caminho onde por várias vezes ele vai ter a chance de se arrepender. Por várias vezes ele vai ter a chance de se consertar. Mas Deus conhecia de fato o coração de Saul. Tanto que a gente vê na história, em nenhum momento ele resolve que vai se submeter, voltar atrás e de fato se humilhar perante o Senhor. Em nenhum momento isso foi até a morte dele. Infelizmente, pessoas que estão decididas a viver seus próprios caminhos, até ouvem a voz de Deus, porque ali ele ouviu. E ouvir a voz de Deus, nós ouvimos, estamos aqui diariamente ouvindo o Senhor falar palavras e palavras o ano inteiro, todos os dias estamos aqui ouvindo. Já são 313 devocionais e estamos aqui todos os dias ouvindo a palavra de Deus. Só que Deus é justo, Ele não é homem para que se arrependa e Ele tem falado a palavra, mas nós precisamos fazer o quê? Fazer a nossa parte. Precisamos obedecer. Precisamos nos submeter à vontade dele, que acredito que era uma das maiores dificuldades de Saul. Quando a gente vê a diferença de Davi para Saul e como o reinado de Davi prosperou e o de Saul foi em decadência, já desde o começo, é que Davi, sendo ser humano, sendo errado, mesmo pecando, quando Deus falava com ele, ele não ficava discutindo. Ele, o coração dele estava voltado a, a se arrepender quando fosse necessário ali, se arrepender, se arrepender.
Me chama muita atenção ali aquele momento em que Davi, o profeta Natan chegou para ele e falou assim: Ó, o teu filho vai morrer, não adianta nem ficar aí orando, né? E aí fala para ele: Você pecou, você fez isso. Davi estava até clamando ainda pelo seu filho, mas quando Deus falou: Não vai acontecer, ele levantou dali, ele levantou dali e ele entendeu: O Senhor tem o controle sobre todas as coisas. Eu errei, essa foi feita, a vontade de Deus foi feita. É compreender, mesmo que nas dificuldades, que Deus era a força dele, sabe? Mesmo a minha dificuldade, e eu pude compartilhar aqui, às vezes a gente fala, poxa, mas é uma dor tão difícil. E é difícil perder um filho, eu sei bem o que é isso. É muito difícil perder um filho. É? Eu senti essa dor duas vezes. E eu comentei aqui que eu gosto muito da história de Davi, sei das falhas, dos erros dele, como eu sei das minhas falhas, dos meus erros, como somos seres humanos. Mas aquilo me inspirou muito nas minhas duas situações em que eu perdi meus filhos, a falar para o Senhor, seja feita a tua vontade. E quando Deus fez a vontade dele, eu vou levantar e seguir em frente, sabendo que o Senhor, o Senhor, que estava no meu presente, era o mesmo que estaria no meu futuro. E que, como nós aprendemos no devocional anterior, nada poderia me separar do amor dele, nada, nem a perda dos meus filhos. E mesmo com temores, mesmo com, sabe, momentos de fraqueza eu entendo perfeitamente Davi. Às vezes a gente fica assim, putz, mas Davi pecou, fez tanto, como se a gente não pecasse, como se a gente não errasse, não é mesmo? Mas nós erramos, nós pecamos também. Às vezes até pior. E o Senhor tem demonstrado graça e misericórdia para com as nossas vidas. E hoje eu vejo, quando eu vejo a minha filhinha, eu vejo a graça e a misericórdia. Eu só vejo graça e misericórdia. Como esse Deus é realmente a nossa força. A nossa força. Ele está sempre nos dando uma segunda chance. E ele tem nos dado essa chance até aquele grande dia, queridos. A gente precisa se atentar a isso. E vai chegar um dia que nós não vamos ter mais essa chance. Porque depois da morte segue o juízo, né? E quem ficar para o arrebatamento vai para o juízo também. E o juízo do justo juiz. Não é alguém que simplesmente é, agiu por seus ímpetos, suas prioridades. Não. Alguém que foi justo, que deu todas as oportunidades de arrependimento, que deu todas as oportunidades de mudança, que nos resgatou, que deu o filho dele para que a gente, né, para pagar a nossa causa. Então nós precisamos nos atentar a isso, sabe? Não purificar nossas motivações, é o que eu costumo dizer, né? Porque Saul, ele não purificou as intenções dele, as motivações dele, ele não purificou, ele agia de um ímpeto assim, sabe? Que a gente fica às vezes até querendo falar de Saul também, mas estamos agindo como ele. Agindo no ímpeto, e até mesmo em relação às coisas de Deus, agindo no ímpeto, sabe, sem pensar, sem raciocinar, sem ouvir a voz de Deus, ver os direcionamentos que Ele nos dá. Muitas vezes a gente está até reclamando, eu não sei para onde ir, não sei o que que Deus quer que eu faça, mas a gente não para ouvir. E se para ouvir, às vezes não quer obedecer, não é mesmo? E às vezes a gente não quer obedecer, que aí Deus fala, vai fazer isso, querida. A gente, mas isso aí não vai dar certo. E não faz. E aí não tem como ver, a vontade de Deus se realizando na própria vida. Eu tenho vivido isso nestes dias porque a gente é desafiado, a gente está aqui trazendo esta palavra, e eu fico, Senhor, que nós possamos ser fonte de bênção para mais pessoas, nos demonstra, nos fala o que fazer, como fazer. Mas se eu não parar e olhar para Cristo, ficar olhando para o que pode agradar um, agradar outro, ou o que um espera, o outro espera, ou o que os outros estão fazendo, eu não vou ver a vontade de Deus se realizando. E aí perde, né? Perde eu perco
E muitas pessoas também é, que poderiam estar recebendo não vão receber. Então hoje o Senhor nos convida a entender, compreender quem Ele é. Que se Ele fala uma palavra, essa palavra está firme. E se nós desviarmos o nosso caminho, há tempo de voltar, há tempo de se arrepender, há tempo de consertar, há tempo de fazer a conversão para viver os propósitos de Deus. De repente você já se perguntou, eu já me perguntei, né? Porque eu faço muitas perguntas. Se Saul tivesse feito diferente? Hum? E se Saul tivesse feito diferente? Como seria a história? Sim, seria diferente também. Porque é o que eu sempre falo, não são os personagens, né? Não são os personagens que vão definir o projeto, o plano de Deus. Não são os personagens. Não somos nós que definimos os planos de Deus. Quando nós não entramos nos planos de Deus, simplesmente nós estamos perdendo a oportunidade de viver a vontade dele e as maravilhas dele na nossa vida. Se eu saio de cena, a história continua sendo contada. Se eu saio de cena, o grande espetáculo da vida continua acontecendo. Então, que hoje eu possa ter a vontade e o desejo de fazer parte daquilo que Deus, que é soberano, tem feito, escrito, sabe? Para a minha história, para a tua história. Que não venhamos usar de artifícios, como Saul às vezes olhava para um lado e para o outro, e enfim, era aquela perseguição total, perseguia até o próprio filho. Que a gente não seja assim, né? Que mesmo falhos, assim como Davi, possamos ter um coração disposto a se arrepender e a voltar atrás e a ouvir a voz de Deus, sabendo que Ele é justo, sempre, sempre justo. Amém, queridas? Vamos orar? Senhor, és o Deus generoso, grande em misericórdia, mas conhecemos que há em ti justiça. Por isso, clamamos por justiça e misericórdia, pois não deixará que nenhum de nós pague um preço que não seja nosso. A gente sabe que o Senhor é justo nisso. Nós agradecemos, Senhor, por sermos alvo da tua graça, que é infinita. Amém. Amém, queridas. Você é alvo da graça de Deus. A graça do Senhor te alcança hoje. O Espírito Santo continue falando no teu coração. Leia esse capítulo, a história de Saul, que, que esta palavra nos faça refletir como temos agido. Amém? Deus te abençoe. Se você sentir o desejo, compartilhe este áudio. E amanhã nós estamos aqui de volta para mais um devocional. Dia a dia com a palavra e eu espero por você. Até lá.